Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Essa é a aula 4 sobre o Teorema de Tales, que tem o objetivo de trazer uma aplicação do nosso teorema. Mais especificamente, uma aplicação na física, mais uma vez, nesse assunto de termologia. A ideia não é aprofundar esse assunto, a termologia, mas simplesmente mostrar para a gente que o Teorema de Tales ele também é utilizado na conversão de temperaturas, certo? Então vem comigo para você que quer aprender e de uma maneira bem interessante. Só mais uma coisa, se você não assistiu às aulas anteriores sobre o Teorema de Tales, especialmente a primeira, a aula 1, eu sugiro que você pause esse vídeo, que você vá lá conferir, tá? Para que você entenda perfeitamente o que vai acontecer agora, tá? Porque senão você pode ficar perdido. E a ideia não é essa, a ideia é trazer que você entenda o assunto. Vamos lá. Bom, para entender o que nós vamos fazer, a termologia, a gente precisa entender o conceito de temperatura, tá ok? Então, o que vem a ser a temperatura de um corpo, tá? É uma medida do grau de agitação de seus átomos ou moléculas, tá? Então, quer dizer, a temperatura nada mais é medir o grau de agitação, né? O movimento que vai existir dos átomos dentro de um corpo ou das moléculas, né? Olha a observação aqui que eu trouxe. Em termos mais precisos, a temperatura é uma grandeza física que mede de maneira indireta a energia cinética média ou a energia térmica das partículas de um corpo ou de um sistema. Muito bem. Essa questão da energia cinética, assim para a gente entender rapidamente, vai existir a energia cinética quando se tem movimento. E se você for ver a temperatura, ela vai medir exatamente isso, né? Ela vai medir essa agitação das moléculas, ou seja, esse movimento das moléculas ou dos átomos. Tá ok? Muito bem. Aqui eu trouxe uma ilustração pra gente, tá? Aqui é uma vela que eu desenhei, tá? Que está aquecendo aqui um corpo, como se fosse uma chapa metálica, pode ser? A gente pode imaginar assim. E que esses pequenos círculos que eu desenhei representam os átomos do corpo, tá? E perceba o seguinte, que quando eu coloco a vela, né? A vela tem contato, as chamas da vela têm contato nesse corpo, as moléculas elas começam a se agitar mais. Ou seja, quando você aumenta a temperatura, você, na verdade, o que está acontecendo com as moléculas? Aumenta a agitação entre elas. Perfeito? E aqui, onde está um pouco mais distante das chamas, a temperatura é menor e, portanto, olha, as moléculas elas se agitam, tá? Mas menos do que aqui, onde a chama está mais próxima. E aí o que é interessante é que, conforme as moléculas vão se agitando no corpo, elas vão, através da energia cinética, ela vai agitando as outras moléculas também do corpo, tá? E até que essa parte aqui ela também vai esquentar, ou seja, vai aumentar a temperatura. Então perceba, quanto maior o grau de agitação entre as moléculas, maior é a temperatura, e quanto menor essa agitação, menor vai ser a temperatura, perfeito? Bom, aí é claro que já que a temperatura é uma grandeza física, né? E nós já falamos aqui sobre o que é a grandeza na aula do Teorema de Pitágoras sobre força. Nós falamos que grandeza nada mais é do que o que a gente pode medir. Então a gente pode medir a temperatura e um instrumento que a gente utiliza para medir a temperatura é o termômetro, tá? E até aqui eu coloquei, ó, o que é o termômetro? É um instrumento que mede determinada grandeza térmica. No nosso caso é a temperatura, tá? Então vai ser esse instrumento, que normalmente a gente conhece. É um instrumento que a gente usa muito para medir se a gente está com febre ou não, né? Muito utilizado
no nosso cotidiano, quando a gente está num momento de dificuldade, numa doença e tudo mais, e que a nossa temperatura corporal ela aumenta, a gente utiliza o termômetro para verificar se a gente está ou não com febre, tá ok? Muito bem. Essa parte inicial, para a gente entender o que vai ser feito, tá? O que de fato vai interessar para a gente nessa aula são as escalas termométricas, tá? Muito bem. As escalas termométricas principais que nós temos são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e olha para cá, a escala Kelvin, tá ok? Não são as únicas, existem outras escalas termométricas, mas essas aqui são as principais. A escala Celsius é a mais utilizada no mundo. A Fahrenheit, ela normalmente é utilizada nos países que foram colônias inglesas. Na própria Inglaterra se usa mais essa escala de temperatura, Estados Unidos, enfim. Tá? A escala Fahrenheit. E a escala Kelvin, ela é a chamada escala absoluta, tá? Ou seja, onde a gente tem o conceito do zero absoluto. Aí, o que seria rapidamente o zero absoluto? Seria quando as moléculas ou os átomos do corpo, eles param o movimento, tá? Então, seria o zero absoluto. Quando não há mais agitação entre as moléculas, a gente diz que é o zero absoluto, tá? Então, vai ser exatamente nessa escala Kelvin, tá ok? Tá, então vamos lá. Continuando. O que a gente precisa saber para fazer então as conversões, né, a transformação das temperaturas de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, ou de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, ou de Kelvin para Celsius, Celsius para Kelvin, essas mudanças nessas escalas. Bom, a gente precisa primeiro saber o ponto de gelo da água, tá? Que é 0 graus na escala Celsius, e o ponto de vapor, que seria o ponto em que a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, que é a 100 graus Celsius que acontece isso. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo, ou seja, onde a água vai passar para o estado sólido, é 32 Fahrenheit, e o ponto de vapor é 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, veja bem, o ponto de gelo da água é 273 Kelvin e o ponto de vapor é 373 Kelvin, tá? Só uma coisa, toma cuidado. Como a escala Kelvin é uma escala absoluta, então a gente não utiliza o grau, tá? A gente vai usar simplesmente a letra K para representar essa temperatura, tudo bem? Justamente pelo fato de ser uma escala absoluta e de ter o conceito de zero absoluto. Muito bem. Bom, feito isso, o que a gente vai precisar agora? Vamos supor que a gente queira fazer a conversão de uma temperatura em graus Celsius para grau Fahrenheit, ou vice-versa, de grau Fahrenheit para grau Kelvin, tá? Aqui indicado. Essa régua que eu desenhei, que está desenhado aqui, vai representar um termômetro na escala Celsius e um termômetro na escala Fahrenheit. Compreende o que vai ser feito agora. Bom, nesse ponto aqui, nós vamos colocar o zero, o ponto de gelo da água. E nesse ponto aqui, nós vamos colocar o ponto de vapor da escala Celsius, que é 100. Pronto. Na escala Fahrenheit, a gente faz a mesma coisa. O ponto de gelo aqui é 32. Vou colocar o zero aqui. E o ponto de vapor na escala Fahrenheit é 212. Perfeito. Muito bem. Uma vez que a gente faz isso, qual é a ideia? Pegar uma temperatura qualquer aqui, tá? Então vamos supor aqui que uma temperatura em Celsius, vamos pegar aqui, ó. A gente vai representar por
TC. Tá? Vamos usar isso, temperatura em Celsius. Fica bem interessante. Na física se usa bastante nomenclatura. O que a gente vai fazer agora? Presta atenção. A gente vai pegar o correspondente dessa temperatura, tá? Na escala Fahrenheit. E aí a gente faz isso daqui, ó. Presta atenção. Veja bem. Bom, deu mais ou menos aqui. Então nós vamos escrever, apagar aqui esse pontilhado, e a escala em Fahrenheit vai ser representada por PF. Tá ok? Muito bem. Bom, uma vez que a gente faz isso, agora sim, perceba o seguinte, que se nós traçarmos nesse ponto aqui, tá? Nesses termômetros, do ponto de gelo, do ponto de vapor, olha o que vai acontecer. Olha que familiar. Já vou sair da frente, tá? É só para a gente poder traçar corretamente. Então, veja bem, olha. Aqui, vamos usar o azul para seguir. Fazer aqui assim. Tá? Pronto. Aí. Agora vamos traçar lá em cima. Vou sair da frente, tá? Vamos traçar aqui. Pronto. Aí aqui a gente segue também. Pronto. Saindo da frente. Perceba o seguinte aqui. O que nós temos? Olha só, retas paralelas, tá? Um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, que vai ser representado pelo nosso termômetro. E aí olha só como fica. E agora? As condições é para aplicar o teorema de Thales, tá ok? Olha só o que a gente vai fazer agora. Presta atenção. A gente vai comparar esse segmento aqui. Vou usar o piloto vermelho. Vou usar esse segmento aqui, tá? E comparar ele com o grande, com o segmento maior. Nós fizemos isso. O teorema de Thales também pode ser aplicado assim, né? Tá? A proporcionalidade dos segmentos é tanto para os pequenos quanto para os segmentos maiores. Então, olha só. A ideia, como aqui é ponto, então a pergunta é a seguinte. Qual é a medida desse segmento? Tá? E aí, olha só o que é interessante a gente fazer aqui para você entender o que vai ser feito agora. Olha só. Analisa comigo. Vou tentar desenhar aqui uma régua. Para você entender. Olha só. Então imagina, olha, que aqui você tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então imagina aí que a gente tem essa régua. E aí o que acontece? Tá, imagina que você queira saber quanto é que mede do 2 até o 6. O que normalmente a gente faz? A gente vai contar, né? Olha, vai ser 1, 2, 3, 4. Mas se você fizer, olha, o ponto final menos o inicial, 6 menos 2, vai dar exatamente 4. Percebe? Então, isso aqui a gente pode fazer para determinar o tamanho do segmento, tendo uma régua graduada. É possível, basta te fazer o ponto final menos o ponto inicial, para saber o tamanho, no caso, claro, desse segmento todinho aqui, né? Então, olha só, olhando para cá, esse segmento aqui vai medir de TC, que é o ponto final, e o ponto inicial é 0. Vai ser TC menos 0. Olha só.
TC menos 0 está para o segmento maior, que vai do 0 até o 100. Do 0 até o 100 é 100 menos 0, que vai dar 100. Olha só. E aqui, a mesma coisa, o correspondente. Se eu comecei pelo segmento pequeno, então eu vou continuar com o segmento pequeno aqui, na outra transversal, que vai ser de 32 até TF, ou seja, esse segmento vai medir TF menos 32. TF menos 32. E aí o segmento maior, que é o correspondente desse, vai ser de 32 para 212. E de 32 para 212, com certeza vai ser 180, se você fizer essa subtração. Tá ok? Muito bem. Agora olha só. Isso aqui já vai fazer a conversão de temperatura, se você usar isso, tá? Usar as escalas. Eu até recomendo nas questões, em vez de você memorizar as equações que a gente vai determinar, é você entender o que está sendo feito aqui, tá? Na construção das conversões, né? Usando o teorema de Tales, e na hora das questões você só faz desenhar a régua e vai poder fazer com tranquilidade. Tá ok? Não vai precisar decorar fórmula nenhuma, só a forma que nós construímos. Mas vamos lá. Aqui eu posso simplificar o 100 e o 180 por 20. E então vai ficar 100 dividido por 20 é 5. E 180 dividido por 5, desculpa, por 5 não, por 20 dá 9. TC menos 0, qualquer valor menos 0 vai dar o próprio valor, ou seja, TC. E aqui eu só repito, TF menos 32, tá certo? Muito bem, então tá aqui. Essa equação, tá? Ela é uma equação que transforma temperaturas em Celsius para Fahrenheit ou temperaturas em Fahrenheit para temperatura em Celsius. Aí só fazer substituição dos valores que forem dados, fazer a multiplicação cruzada e tá tudo certo. Perfeito? Bom, aqui agora nós vamos fazer a transformação. Como é que faz a transformação das temperaturas em Fahrenheit para a escala absoluta Kelvin, tá? Ou vice-versa, de Kelvin para Fahrenheit. Vai servir nas duas situações. É a mesma coisa, tá? Aqui nesse ponto de baixo nós colocamos a temperatura o ponto de gelo na escala Fahrenheit, que a gente já sabe que é 32. E o ponto de vapor na escala Fahrenheit, que é 212. Tá? Na escala Kelvin, o ponto de gelo é 273. E o ponto de vapor é 373. Pronto, prontinho. Bom, agora é a mesma coisa. Para transformar uma temperatura de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, eu considero aqui um ponto, e aí eu vou chamar esse ponto, vai ser uma temperatura TF, que eu vou chamar em Fahrenheit, e vou pegar o correspondente, ó, vou ficar aqui na frente um instante, tá? Para fazer, olha, vou pegar o correspondente na escala Kelvin. Pronto. Bom, vou apagar aqui, tá? E vou colocar aqui o TK agora. TF, temperatura em Fahrenheit, e o TK como temperatura em Kelvin. Muito bem. A partir daí, o que a gente faz? A mesma coisa, olha. A partir dos pontos de gelo e o ponto de vapor, eu vou traçar paralelas. Tá certo? Olha só, lá vai ficar na frente de novo. Olha como vai ficar. Vai ficar assim. Então você traça
as paralelas, tá? Tanto embaixo quanto em cima, né? Olha só. Traçando aqui as paralelas. Seguir aqui para a gente poder enxergar direitinho. Pronto. Agora a gente consegue analisar pelo Teorema de Tales, não é isso? Olha só. Um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, que vai ser o nosso termômetro. E aí a gente faz a mesma coisa, olha. Vamos comparar esse segmento menor, tá? Vamos montar essa razão usando o Teorema de Tales. Ou seja, vai ser TF menos 32, TF menos 32, e aí de 32 a 212 nós já fizemos, vai dar 180. Pronto. Agora em Kelvin, analisa aqui. O segmento menor, a razão formada aqui, né, entre segmento menor, do TK menos 273, TK menos 273 sobre 373, que é o segmento maior, menos 273, que vai dar 100. Pronto. Mesma coisa aqui, se nós simplificarmos por 20, tá? O 180 dividido para 20 vai ser 9, e o 100 dividido para 20 é 5. E aqui a gente vai repetir. TF menos 32. E aqui vamos repetir o TK, temperatura em Kelvin, menos 273. Tá aqui a equação, tá? Que transforma a temperatura em Fahrenheit em Kelvin ou transforma a temperatura em Kelvin para a escala Fahrenheit. Perfeito? E finalmente nós vamos fazer a relação entre a escala Celsius e a escala absoluta Kelvin, tá? E aí como é que a gente vai fazer? Da mesma forma, tá? Como nós fizemos. Pegamos aqui embaixo o ponto de gelo da água, que é 0, o ponto de vapor, que é 100 na escala Celsius, na escala Kelvin 273 e o ponto de vapor é 373. Pronto. E agora, para a gente determinar uma temperatura aqui, temperatura em Celsius, TC. O que a gente vai fazer? Olha só. Vamos pegar o correspondente lá na temperatura em Kelvin. Vamos lá. Pronto. Vamos passar aqui, que é para a gente já enxergar as paralelas, né? Pronto. Bom, então aqui vai ser o correspondente à temperatura TK em Kelvin, tá? Vai ser esse ponto aqui. Vou passar aqui logo as paralelas para a gente poder seguir. Bom, aí a gente vai tracejar aqui, né, no ponto de gelo. Também, olha, como já vai ficando mais fácil. É sempre assim? É sempre assim. Não importa qual é a escala termométrica, a forma da gente fazer as conversões é assim. Só você usar essa ideia aqui do termômetro para aplicar o Teorema de Tales. Aqui, vamos tracejar também, né? Importante. Bom, vai ficar assim. Pronto. Aqui, mais um pouquinho. Prontinho. Muito bem.
Aí a gente faz a comparação de novo, ó, pelo teorema de Tales, né? Um feixe de retas paralelas, cortadas por essas duas transversais. Bom, esse segmento pequeno sobre essa transversal, esse menor, tá? Que vai ser TC menos zero, né? O ponto final menos o inicial. Então vai ficar, ó, TC menos zero sobre o segmento maior, que vai de 0 a 100, ou seja, 100 menos 0 é 100. E aqui vai ser o correspondente, né, o pequeno também, ou seja, de 273 até o TK, que vai ser TK menos 273, TK menos 273, tá? E o segmento maior, que é de 273 a 373, que é 100 também. Tá? Essa diferença. Perfeito. Bom, aqui a gente vai simplificar por 20. E eu sei que 100 dividido para 20 é 5. Então aqui vai ficar 5 e 5. E aí TC menos 0 vai ser o próprio TC. E aqui vão repetir. TK menos 273. Perfeito? Bom, perceba que aqui a gente pode simplificar, tá? O 5. Então, para transformar de forma direta, assim, de forma bem rápida, se você conseguir fazer essa memorização, a temperatura em Celsius, ela é a temperatura em Kelvin menos 273. Pronto. Tá? Então, isso aqui também seria uma forma da gente converter mais facilmente. Tá certo? Muito bem, olha, eu vou sair aqui da frente para você olhar bem o que aconteceu no quadro. Muito bem. Então, perceba mais uma vez e que o teorema de Tales é um teorema, na verdade, matemático, nesse caso o teorema de Tales, a gente consegue aplicar ele em uma outra área do conhecimento. No caso, na física, tá? Na conversão das escalas termométricas, tá? Você pode fazer uma grande aplicação. Você vai ver nos livros de física, por exemplo, né, que você vai ver aqui os três termômetros, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e aí você vai ter uma igualdade tripla. É possível, tá? Você vai ter essa igualdade aqui, TC sobre 5, igual a TF menos 32 sobre 9, e aqui vai ter igual a essa outra aqui, tá? A Kelvin, TK menos 273 sobre 5. Aí aparece a igualdade tripla. Aqui a gente não tá... a gente não quer deixar um pouco mais didático, eu acredito que seja melhor assim, você comparar de duas em duas, porque confunde menos. Então, é importante que a gente consiga aprender e absorver bem essa matéria, tá? Então, fazendo nossas considerações finais, basicamente a aula de hoje ela foi para mostrar para você fugir, né, dessa questão aí da matemática por si só, né, das aplicações, você vê que tem, mas você vê que o teorema de Tales também é útil em outra área do conhecimento e é bem legal porque a gente não fica preso achando que a matemática é uma coisa, digamos assim, muito isolada. Não, tem muita coisa na matemática que você consegue aplicar em outras áreas do conhecimento. E aí é importante a gente fazer essa abordagem, tá ok? Então, desde já eu agradeço a atenção de todos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? E não se esqueça, se você não for, de inscrever-se aqui no nosso canal, para a gente continuar trazendo conteúdo matemático, tá ok? A nossa próxima aula, só para avisar, nós vamos trazer outra aplicação do teorema de Tales, só que uma aplicação dentro da própria matemática, tá? Sendo que antes, claro, a gente vai também trazer questões, né, para a gente poder fazer essa conversão na prática. Como é que a gente faria a conversão de temperaturas assim, exatamente isso, na prática, né? Para que a gente consiga
verificar numericamente como é que a gente vai aplicar isso, tá ok? Então, mais uma vez eu agradeço aí a atenção de todos. Se você quiser e aprendeu de outra forma esse conteúdo, para aqueles que já viram, estão só revisando, por favor, eu peço que você comente, tá? E diga como é que você aprendeu, se as aulas estão boas, que é para a gente poder estar sempre melhorando os nossos vídeos, tá? Agradeço mais uma vez, um grande abraço e até a nossa próxima aula.